Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Eu também. Deus de promessas, é sempre fiel, não abres a boca em vão. A paz do Senhor a todos. Vamos começar mais um programa Ministério, né, Pescando Almas. Hoje o pastor Moacir não pôde estar presente. Vamos estar novamente com o Ramon, que se dispôs e foi convidado a estar conosco aqui hoje. E que o Senhor possa nos ajudar com a palavra maravilhosa e sempre estar nos auxiliando. Agradeço a todos que estão aqui conosco e a paz do Senhor. Tudo bem, Ramon? Boa tarde, meu bem. Boa tarde a todos que estão nessa live nesse momento, depois que irão assistir. Nós agradecemos a oportunidade do pastor Moacir. Ele nos fez o convite hoje pela manhã. Nós, de pronto, atendemos a esse convite e aceitamos. E estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Porque a obra é do Senhor. Nós estamos aqui para ministrar a palavra naquilo que é possível. Pode falar, é isso. Mandar um abraço, né, para o pessoal de Rio Preto, né, mandar um abraço para o pessoal que fica de Goiás também ao vivo conosco, e mandar um abraço a todos de Rondonópolis, do Brasil, que estão com a gente. Peço que vocês participem aí, mandando uma mensagem, conversando conosco aqui na live, ou mandando suas perguntas. Hoje a gente vai, da mesma forma que foi da outra vez, vamos de estudo bíblico, conforme Deus vai nos orientando. E espero a gente sempre estar ajudando vocês. Amém. Deus vai nos direcionar aqui. Nós vamos manter até onde Deus nos permitir a fazer, manter a mesma linha de pregação, de palavra, de estudo, que é capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoje à tarde, quando o pastor nos ligou pela manhã, nós tivemos as nossas obrigações pela manhã, e à tarde nós tiramos para meditar na palavra, começamos a ir para um caminho, né, meu bem? Deus nos direcionou para outro. E foi muito bom porque nós fizemos um estudo, Deus foi mostrando que não era aquilo e foi nos direcionando para outros caminhos na palavra dele. E nós vamos focar bem em Romanos capítulo 1. É claro que nós vamos andar mais um pouco, mas nós vamos fazer o estudo do capítulo 1. E eu quero, antes de começar Romanos, eu quero só deixar uma palavra para vocês em Lucas. Não é aqui comigo, no programa anterior, tá? É no programa anterior, a gente tá ao vivo aqui agora. Não é com a gente, não foi a gente que sorteou, foi? Vê com o pessoal. Lê aqui agora, Lucas, capítulo 24, versículo 13, que é uma palavra que o Senhor nos direcionou aqui, quando nós estávamos vindo para cá, para a rádio. Nós tivemos um pequeno probleminha aqui, mas já está resolvido, né, meu bem? Está resolvido aqui. Amém. Então vamos lá, abram as vossas Bíblias, ou como a gente sempre fala, acessem as vossas Bíblias no celular. Hoje nós estamos aqui com a Bíblia Corrigida e Fiel, Almeida Corrigida e Fiel, e nós estamos com a NVT. Eu vou ler na NVT primeiro. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eu vou ler e aí eu já explico o contexto histórico. Enquanto conversavam, versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Versículo 18. Então, um deles,
chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Versículo 19. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. E aí, os dois discípulos começam a narrar a história do que aconteceu naqueles dias. Esse contexto histórico de Lucas é após a crucificação de Jesus. E o interessante aqui é que esses dois homens eram discípulos de Jesus. Mas na hora que Jesus conversou com eles, eles não reconheceram a Jesus. E logo após, Jesus perguntou para eles, eles começaram a relatar as coisas e Jesus perguntou para eles: que coisas? E nessa tarde, Jesus ele te pergunta: que coisas você tem passado? Que coisas que tem te afligido? O interessante é que Jesus ele sabia que coisas que eram aquelas que os discípulos se referiam. Por quê? Porque ele tinha passado aquilo. Mas ele quer saber da boca dos discípulos: que coisas têm feito vocês ficarem com os rostos entristecidos? Que coisa que tem tirado a alegria de vocês? Então, o interessante é nós entendermos o que Jesus fala para nós. O que ele pergunta para nós nessa tarde? Que coisas têm nos afligido? O que tem tirado a nossa paz? O que tem gerado ansiedade no nosso coração? O que tem gerado essa tristeza que muitas pessoas sentem? O que tem gerado, muitas vezes, um mal-estar? O que tem nos atrapalhado de seguir a palavra? Você não deve contar para a tua amiga do trabalho, você não deve contar para os teus amigos, você não deve contar para as pessoas que não podem te ajudar, você deve contar para Jesus. Ele sabe do que você está passando, mas ele é o nosso Senhor, como diz em Romanos. E como diz em Romanos, nós somos escravos de Jesus. Nós já vamos ler lá. Então, Jesus ele quer saber de nós, da nossa perspectiva, do que nós estamos passando, do que nós estamos sentindo. Porque muitas vezes você está triste e você guarda isso para você, você não externa isso. Você não externa isso. Jesus ele sabe que você está triste. Claro que ele sabe de todas as coisas. Ele conhece toda a tua trajetória, ele conhece todo o teu passado, tudo aquilo que você tem feito nos seus dias. E ele projetou isso para você, antes mesmo que você fosse gerado. Então, muitas vezes nós estamos em caminhos diversos, e preste atenção, nós estamos em caminhos diversos, e nós não estamos em Jesus. Jesus, ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ah, Ramon, mas tem outros caminhos? Tem. Tem o caminho do álcool, tem o caminho da prostituição, tem diversos outros caminhos. Tem o caminho da fofoca, tem o caminho do rancor. Mas Jesus, ele é o caminho. Então, se nós estamos passando momentos de tristezas, momentos de aflição, nós temos que falar para Jesus, se abrir com Jesus, sentar nas nossas casas, nos ajoelharmos, se esse é o teu costume, orar em pé, eu não sei. Você tem que se abrir, tirar todas as amarras do teu coração, tirar todas os muros que muitas vezes você pode ter construído e se abrir com Deus, sabe? Rasgar teu coração mesmo, como aquele povo de Crônicas, como o povo de Juízes. Rasgar o teu coração na presença de Deus. Mas é na presença do Senhor que você deve fazer isso. Você não deve fazer isso para pessoas que não podem te ajudar. Você não deve fazer isso para pessoas que vão só te colocar para baixo. Você tem que fazer isso na presença de Deus. Porque Deus ele vai te trazer uma palavra. É óbvio que ele vai te trazer uma palavra. Muitas vezes essa palavra ela pode não ter aquele sabor de mel, né? Como muitas pessoas cantam, né, meu bem? Mas essa palavra vai te levantar. Essa palavra vai te exortar também. Mas essa palavra é que vai te trazer vida. Essa palavra é que vai te trazer a paz, vai tirar toda a aflição, vai tirar toda a tristeza. A vida é fácil? Lógico que não. Nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter desertos,
Mas você tem que ter em mente que você carrega a tua cruz. Mas se você está passando coisas que tem te afligido, tem te abalado, tem te desestruturado, tem tirado o teu chão, como diz o ditado, converse com Jesus. Sabe, a melhor coisa para você é você se abrir teu coração, rasgar o teu coração na presença dele. Eu me lembro muitas vezes, meu bem, quando eu fazia um campo, nós estávamos numa floresta muito fechada e nós estávamos com uma dificuldade muito grande nesse campo, nessa floresta. Eu entrava no mato, antes de eu entrar, eu falava para os meninos, espera aqui que eu vou entrar e vou orar um pouco. Eu entrava, orava lá. Mas você se ajoelhava no chão? Lógico que não. Eu entrava lá e só falava, meu Deus, me dá discernimento, Pai, que a situação aqui não está fácil. Aquela mata fechada, tudo aquilo, trabalho muito árduo. 6 horas da manhã a gente já estava entrando na mata. E quando eu terminava aquela oração, de muitas vezes 30 segundos, 20 segundos, já vinha aquela paz, aquele refrigério, aquela tranquilidade. A dificuldade estava lá? Estava lá ainda, mas eu tinha paz. O bálsamo do Senhor Jesus que vem no nosso coração. É igual aquele louvor fala, aquieta minha alma, né? Aquieta minha alma. E faz-me sentir, né, sua voz, sua presença. E muitos ainda devem pensar assim, mas eu oro, não sinto a presença, eu não escuto Deus. Gente, às vezes no silêncio, dedica um silêncio para Deus. Senta na cabeceira da sua cama e medita em silêncio com Deus. Deus, às vezes, ele não vai falar igual você está ouvindo a minha voz aqui agora, nem a voz do Ramon, mas às vezes um sentimento de paz, de conforto dentro do seu coração, aquela é a voz de Deus. Às vezes simplesmente uma palavra te dizendo, alguém passar e falar, Jesus te ama, fique em paz, seu casamento vai dar certo, a sua saúde vai ser restaurada e vai dar tudo certo. É essa a voz de Deus. Então tente ouvir essa voz, não fique procurando uma voz humana para Deus, é a voz do coração, do espírito, sentir esse Deus. Mas às vezes não é muito falar, às vezes simplesmente de você quietar um pouco e simplesmente ficar ali em silêncio com Cristo. Sinceridade, né, meu bem? Sinceridade, tenha sinceridade. Nós muitas vezes temos sinceridade, mantemos essa sinceridade e agimos com sinceridade com as pessoas, com os nossos pais, com os nossos familiares, e com Deus a gente fica naquele meio termo, tal, não quero dizer, não quero falar, vou fingir que não está nada acontecendo, mas ele é o principal, entendeu? Jesus, ele é o principal. Se você colocar ele como principal, é fácil? Não é, mas se você colocar ele como principal e se abrir, conversar, falar, olho no olho, né, meu bem, assim como eu estou olhando para os olhos da minha futura esposa, você tem que fazer isso também, se abrir. Eu sei que muitas vezes você, depende de como foi a tua vida, ou como está sendo a tua vida, você vai estar cheio de feridas, cheio de rancores, cheios de traumas, mas Jesus, ele é amor, ele é paciente, ele mesmo disse, ele já sabia disso, né? Tanto que ele fala, vinde a mim, todos que estão cansados, que estão sobrecarregados, que estão tristes, que estão desanimados, que estão querendo chutar tudo, chutar o balde, né, meu bem? Que eu vos aliviarei. Então, o que mais que você quer? O que mais que você quer? Você quer ser aliviado? Vai para Jesus. E tem que lembrar aquela passagem bíblica que diz assim, que Deus, ele mesmo abre as feridas e ele mesmo as fecha. Tem feridas, às vezes seu casamento está passando por um problema, que quando você permite a entrada de Deus no seu casamento, Deus vai ter que abrir mais essa ferida. E geralmente todo relacionamento, seja de mãe com filho, um casamento, ou um relacionamento de igreja, convívio, quando ele tem um problema, ele tem uma ferida, essa ferida ela tá dos dois lados machucada. Uma ferida ela se corta, né? Ela geralmente é ao meio e fica aqueles dois lados. Então ela tem que abrir para tirar toda aquela impureza, para que depois ela seja fechada e ela seja cicatrizada e sarada. Então a gente tem que ter isso, porque o momento quando abre dói mais. E geralmente os dois lados têm coisas erradas. Nunca um lado vai estar certo, o outro está errado. Sempre os dois têm erros ali. E dói, né? Dói quando a gente vai para Cristo, a gente vai ficando transparente. Então a gente vai se conhecendo e vai vendo todas as nossas impurezas. E essa parte de lavagem é dolorida também, ela é difícil. Mas tem de bom ânimo, né? Que vai dar certo. É como quem já usou aparelho sabe muito bem disso, né?
Para você ajeitar os dentes, colocar os dentes tudo no lugar, dói. Dói muito. O dentista vai ter que colocar aparelho, vai ter que puxar, vai ter que colocar o elástico. Mas os seus dentes vão ficar o quê? Perfeitos, todos alinhados. Então a palavra, você que está nos ouvindo agora, você que verá esses vídeos ou no Facebook, ou já está vendo no Facebook, todo o pessoal, a Sandra, a Joínia, Geice, o Jefferson, todo o pessoal aí que está na live, depois irão assistir, compartilhar, o Pablo Ramos lá de Goiás, a Érica Lima, depois nós estaremos orando pela Érica, está pedindo oração aqui para as portas abertas, Deus vai prover todas as coisas, a Érica, como está descrito lá em Filipenses. Então, Deus ele alinha a nossa vida. Não é fácil, porque isso depende muito de nós. É como está escrito lá, eu vou até abrir, não estava aqui na mensagem da palavra aqui. Nós não temos esboço, eu e a Shane, a gente costuma não fazer esboço, né, meu bem? A gente até tentou, mas Deus ele nos encaminhou para outra parte. Eu vou ler um versículo aqui. É claro que a gente não gosta, a gente não tem esse costume de pegar esses versículos todos, porque tira um pouco do contexto. Mas isso aqui ele vai chegar bem na calhar. Isaías capítulo 1, versículo 19. Aqui são exortações e ameaças que Isaías estava falando. Só que no capítulo 19 é bem importante e que vem a calhar aqui isso que nós estamos falando sobre alinhamento, sobre Deus ele ir nos direcionando. Isaías 1, capítulo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Ou seja, primeiro nós temos que querer. Depois nós temos que ouvir. E aí Deus vai fazer o quê? Ele vai começar a nos alinhar. Ele vai começar a nos direcionar. Nós vamos entrar no caminho dele. Ele vai começar a falar assim para nós: meu filho, eu não quero que você vá para cá. Eu quero que você ande aqui. Meu filho, eu não quero que você coloque esse tipo de roupa. Nós estamos dando exemplo aqui. Meu filho, eu não quero que você fale isso. Essas palavras aí não me agradam. Meu filho, eu não quero que você trate a tua esposa, a tua namorada, o teu esposo, a tua namorada dessa maneira. Eu quero que você trate assim. Meu filho, eu não quero que você tenha essas atitudes no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola. Eu quero que você tenha essas atitudes. E para quem é professor, eu dei aula há alguns anos, o mais difícil que tem numa atitude de um professor é desconstruir aquilo que está construído. Para você construir é fácil, por quê? Porque o terreno está limpo, a mente está limpa. Se você começa a lançar o conhecimento, a pessoa ela vai absorvendo, vai entendendo. Ou até mesmo o construtor que está nos ouvindo agora, você que trabalha na construção civil, quando você pega um terreno, vai começar os alicerces, não tem nada, você começa do zero. Agora, quando você tem que demolir uma estrutura para começar uma nova em cima, é uma guerra. E para você desconstruir ideias que nós já temos, é muito mais difícil. Por quê? Porque nós temos que querer, nós temos que abrir mão daquilo que nós sabemos, daquilo que nós pensamos. É como um filme que nós assistimos ontem, eu e a Chayane, que chega um determinado momento que uma das atrizes principais fala para o outro ator: deixe de pensar aquilo que você sabe. Deixe o conhecimento novo entrar na tua mente. Esqueça tudo que você sabe. Você vai aprender coisas novas agora. Isso é a palavra. Isso é a vida com Deus. Muitas vezes você acha que aquilo que você está vivendo é correto. Você passa aí 30, 40, 50, 60 anos. Aí você vai para Deus. Deus ele te encontra, ele começa a te limpar, te sarar. De repente vem aquela dor. Por quê? Porque ele está desconstruindo aquilo que você gerou levou anos, para construir. E para desconstruir essas ideias, esses paradigmas, essas frustrações de vida, essas feridas, não é de uma noite para o dia. Tem casos que é de uma noite para o dia? Sim, tem casos que é de uma noite para o dia. Nós temos relatos na Bíblia. Mas tem casos que demoram. Tem casos que levam anos, meses, outros são dias, outros são horas. Isso depende. Então, o que nós temos para falar para vocês agora nesse início do programa? Receba Jesus, deixe ele trabalhar em você, deixe ele te alinhar. O alinhamento é fácil? É moleza? É sombra e água fresca? Não. O alinhamento é difícil. Deus ele vai começar a mexer em áreas que muitas vezes só você sabe, que muitas vezes nós temos no nosso coração coisas que só a gente sabe, ninguém mais sabe, mas Deus ele começa a tirar.
começa a limpar, começa a trazer aquela purificação. E como a Chayane falou, é o bálsamo. Ele começa a derramar o bálsamo. E para ele derramar esse bálsamo, é só você pegar um copo na sua casa aí, tá cheio de água. Eu consigo colocar café nesse copo? Se ele tá cheio de água? Não. Eu primeiro preciso tirar essa água para depois colocar café. Porque como é que eu consigo encher algo se ele já tá cheio? Entenderam? Como é que eu consigo me preencher de Deus se eu já tô cheio de mim mesmo? Já tô cheio da minha humanidade, já tô cheio do mundo, já tô cheio de coisas externas, já tô cheio de teses, de teorias, disso, daquilo outro, sei lá o quê. Eu tenho que me esvaziar. Tem uma música antiga que fala, eu quero me esvaziar, da Nívia Soares. Muito linda essa música, ouçam depois. Eu quero me esvaziar. Eu me esvazio, e aí Deus vem e preenche o meu ser. E que ficamos cheios, né? É o que fala em Salmos, né? Me dê um coração, né? Que seja cheio, um espírito voluntário. Encha meu coração, né? E Cristo enche, né? Muitos vão olhar, às vezes vão olhar para mim e vai achar que a minha vida foi rápido com Cristo. E outras, às vezes eu vou olhar para outras pessoas e falar, nossa, Deus, com ele foi tão rápido e comigo foi tão demorado. Então, volta a gente a falar, né? Tudo a seu tempo. Então, calma. Não acelera as coisas, não, que às vezes Deus está agindo bem devagarzinho, porque é o tempo melhor para você. É o tempo de você aprender mais. Porque se for tudo muito rápido, vocês vão achar que é tudo muito fácil. Então, vale a pena eu voltar para o mundo, me sujar novamente, volto para Deus. Não. É lento mesmo, é devagar. É construído tijolinho por tijolinho. Verdade, é verdade. Então vamos voltar, que essa foi só a introdução, né, que Deus nos levou agora, então nós vamos voltar. Eu e a Chayane, nós pedimos oração para vocês, Deus agora à tarde moveu no nosso coração, né, meu bem, um projeto bem bacana, a gente até começou, quando Deus permitir, nós vamos iniciar esse projeto, e nós vamos começar aqui agora, nós vamos dar sequência, que foi uns 15 dias atrás, nós viemos e explicamos principalmente sobre Coríntios, 1 Coríntios, sobre a questão do amor, lemos o capítulo, falamos sobre Eclesiastes, e hoje nós queremos dar início em Romanos capítulo 1. É claro que o nosso objetivo não é esmiuçar tudo isso aqui, esgotar todo Romanos capítulo 1, mas o que nós queremos passar para vocês é aquilo que nós temos vivido isso, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, Deus tem ministrado em nosso coração, tá? Então, agora, nesse momento, vai ser basicamente um estudo mesmo, tá? Porque nós gostamos de fazer isso. Eu achei, nós lemos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Eu acredito que seja importante frisar isso novamente. Eu acredito que nós frisamos no outro vídeo, mas nós gostamos de ler assim, para não tirar nenhum versículo solto e tal. E mandar um abraço pro pessoal que está na live aí, tá? Que Deus todo abençoe vocês. Orem sempre por nós, por mim, pela Chayane, pelo pastor. O pastor hoje não pôde estar. E aí, ele nos incumbiu dessa missão, nós de bom agrado aceitamos, muita responsabilidade, mas Deus, ele nos capacita, nos direciona. Tá? Então nós vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 1. Eu e a Chayane, a gente sempre pede para Deus, nós não temos assistido pregações, nós não temos buscado outras fontes disso, daquilo, outro, quem falou isso, nós sempre focamos na palavra. E assim como nós estávamos conversando com a amiga da Chayane no sábado à noite, a gente sempre traz e tenta trazer, é óbvio, para as pessoas quando a gente conversa, quando a gente vai tentar pelo menos ajudar alguém, aquilo que a Bíblia fala e aquilo que nós vivemos. Porque senão soa um pouco hipócrita, como diz o capítulo 2 de Romanos. Então eu e a Chayane, a gente sempre fica na Bíblia. A gente não fica buscando, não é que seja errado você buscar outras, mas eu e a Chayane prefere ficar mais na parte só da Bíblia mesmo, naquilo que temos vivido, naquilo que temos aprendido. Porque nós não conseguimos colocar em prática aquilo que nós não temos vivido. Tá? Então vamos começar lá. Romanos capítulo 1, versículo 1. Aqui já tem muito ensinamento para nós, já no versículo 1. Vamos lá. Esse aqui é Paulo escrevendo a carta para Roma. Eu não vou entrar no contexto histórico de Roma, mas é só um detalhe. Roma nessa época vivia uma procrastinação terrível. Cada um vivendo ao seu bel prazer, não estavam respeitando a palavra, muitos salteadores, muitos roubadores, se envolvidos com outros deuses por causa de interações culturais. A cultura é bom, mas você tem que saber o que é certo e o que é errado perante a palavra. Vocês vão
perceber isso. Estavam chegando muitos estrangeiros naquela época e começou a misturar muitas culturas. E através dessas culturas trouxe costumes de outros povos e as pessoas que já tinham recebido a palavra, aqueles que já tinham sido limpos, aqueles que já tinham sido purificados, começaram a se sujar novamente. Então, basicamente, esse é o contexto de Romanos. Nós não vamos entrar na parte histórica, na parte teológica, porque isso não é o enfoque agora. Em outra oportunidade, se Deus permitir, a gente entra. Então, vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo falando. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Tem uma versão, eu gosto muito dessa versão, que é a NVT, Nova Versão Transformadora. Eu vou ler aqui no meu celular. Eu e a Chayane, a gente costuma ler em várias versões para ir comparando essas versões, porque tem algumas versões bíblicas que deturbam um pouco a palavra. Olha lá. Como é que está esse versículo 1 na NVT? Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Agora eu vou pedir para vocês que estão participando, tirar Paulo e colocar o teu nome. Entenderam? Na hora que você for ler o versículo 1, tira Paulo e coloca o teu nome. No meu caso, eu, Ramon, escravo de Jesus Cristo, fui chamado para quê? Para ser apóstolo e enviar, para anunciar as boas novas de Deus. Ou seja, nós fomos chamados, né, meu bem, para enviar, para propagar, para pregar, para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Então faça esse exercício, é muito bom. Quando você vê esses nomes na Bíblia, que logo abaixo nós vamos trocar também a cidade, que você vai ver que é bem bacana, que isso é a palavra para você. Você que está nessa live, você que está nos assistindo, você é escravo de Jesus. Você concorda com isso? Se você é escravo, você logo o quê? Já morreu, né, meu bem? Você já morreu para você mesmo. Então, quem vive em você? Jesus. Então, se você é escravo de Jesus, Jesus é o quê? O teu Senhor. Então, ele vai começar a agir através de você. Por isso que a Bíblia você não pode ficar lendo ela solta. Você tem que entender o contexto. Paulo ele fala o seguinte: nós somos cartas vivas. Se eu não consigo pregar o evangelho para toda a minha faculdade, por exemplo, se você faz faculdade, para toda a minha comunidade, para todo o meu bairro, que seja, as pessoas elas vão ler a minha vida. Tá, fulano faz isso, ciclano faz isso, mas o Ramon, a Chayane, fulano faz isso. A atitude que essas pessoas têm é a atitude normal de uma pessoa normal? Não, eles têm atitude de cristão, eles têm atitude de Cristo. Eles têm atitude de quem é servo de Cristo. Se as pessoas olham para você e não veem diferença numa pessoa do mundo, tem alguma coisa errada. Assim como eu e a Shane gostamos muito de falar, tem alguma coisa errada. Como nós falamos no último programa, né, meu bem? Verdade. O cristão ele tem que ter uma conduta diferenciada. No entrar e no sair dele, ele tem que passar a presença de Deus, né? No comportamento, na fala, nas atitudes, na forma de pensar, na forma de agir, de corrigir as pessoas, né? Porque tudo isso, quando você vai para Cristo, é transformado em você. Então a gente vai começando a criar aquela imagem e semelhança de Cristo. Então a gente tem que ser. Vamos para a palavra? Amém. Versículo 2. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás, nas Escrituras Sagradas, por meio dos seus profetas. Ezequiel, Jeremias, Isaías, todos esses propagaram as boas novas, os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi aquele que nós incentivamos a todos a lerem na última vez que nós estivemos aqui. No versículo 3 é bem interessante, ó. Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. Esse elas, ele está remetendo a quem? As boas novas. É aí que entra uma ressalva que eu e a Chayane nós fazemos.
Se você está ouvindo a palavra e essa palavra não tem propagado Jesus, não tem propagado o evangelho, isso não tem sido as boas novas. Se a palavra que você está ouvindo tem pregado mais o homem, tem pregado mais o ser, isso não é as boas novas. Como que você avalia se isso é as boas novas ou não? Fala de Jesus, Jesus é o centro, isso é as boas novas. Porque aqui está falando, Romanos capítulo 1, versículo 3. Essas boas novas se referem a quem? Se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. Versículo 4. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, como que Jesus ressuscitou? Versículo 4. Pelo poder do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Jesus fala nos evangelhos, o nosso Consolador. O Espírito Santo está na onde? Está lá com Deus? Ele está conosco. Ele é o nosso Consolador, ele é o nosso ajudador. Ele está com você 24 horas por dia. Você se deita, o Espírito Santo está lá. Você levanta, o Espírito Santo está lá. Você está na faculdade, o Espírito Santo está lá. Ah, mas eu não vejo, eu não sinto. É por isso que a palavra fala. Hebreus. O crente viverá pela fé. Você que é cristão, você que professa a fé cristã, você não pode viver por sentimento. Até, acho que foi ontem, hoje, né? Mas eu e a Shane, nós estávamos conversando sobre a questão de sentimento, que nós temos muitos colegas que são sentimentais. Você não pode ser essa pessoa sentimental que tudo se aborrece, tudo fica triste, tudo fica magoado. Ah, não gostei, não falou comigo. Não, a gente tem que sair desse sistema raso. Nós temos que ir mais para as profundidades de Deus. Nós temos que... É igual aquela música, né? Se a graça é um oceano, nós temos que nos afogar nesse oceano e penetrar nesse oceano a cada dia, ir mais fundo, mais fundo, mais fundo. E se nós falamos que nós somos cristãos, remete que nós parecemos com Cristo. Cristo era sentimental, tudo Cristo ficava chateado, tudo Jesus ele ficava triste. Ai, meu apóstolo ali, ele não entende a palavra. Não, ele exortava o apóstolo. Ele era duro sim com as palavras, mas ele exortava com amor. Você pode ver que as palavras de Jesus são palavras de amor, são palavras de carinho. Tem palavras duras? Claro que tem. Mas não são palavras condenatórias. Eu ajudo as pessoas, não é apontando o dedo. É com amor. Ó, fulano, você não pode fazer isso, mas com amor, com carinho. Ó, não faça isso, você não vai pro inferno. Isso não é legal. E quem somos nós para falar quem vai pro inferno e quem não, né? O próprio Romanos fala que ele usa o termo circuncisados e os não circuncisados. A gente usa batizados e não batizados para ficar mais fácil. A própria Romanos fala que muitos que são batizados não irão. E muitos que não são batizados irão. Então quem somos nós para falar que alguém vai ou não para o inferno, né? Isso é só Cristo mesmo. E a gente tem que tomar cuidado. E essa questão do Consolador, tem uma parte na Bíblia que fala, não tire de nós o seu Santo Espírito. Então, assim, nossas condutas também podem afastar o Espírito Santo. Sim. Mas nada impede que você se arrependa dos seus pecados e peça para que Deus coloque o Consolador novamente. Deus é imediato. O perdão de Deus é imediato. Se você pedir de coração, fizer de coração. Então, não se culpe dos seus erros. Se você errou agora e está arrependido, vai aos pés da cruz, peça perdão para o Senhor de coração, que Deus vai voltar de novo, vai conversar com você, vai sentar na cabeceira da sua cama novamente, o Consolador já vai voltar ali, já vai te abraçar como aquele melhor amigo e vai falar, tô aqui, calma, você só errou, já passou, tá tudo bem. É como Jesus fala, né? Vai e não peques mais, tá? Mas se você pecar, você tem um Consolador. A Bíblia diz isso, né? No momento da crucificação, eu e a Shane, a gente não gosta. Claro que ninguém deveria fazer. A gente não gosta de ficar julgando ninguém. E que a palavra de Deus mostra isso claramente. Quando Jesus estava sendo crucificado, tinha Jesus no centro e dois, um do lado da sua direita, um do lado da sua esquerda, sendo crucificados. Os dois eram ladrões. Um começou a debochar de Jesus e o outro só falou assim: ei, amigo, nós merecemos estar aqui, porque nós somos ladrões, nós somos homicidas, nós somos assassinos. Ele não. Ele pega e vira para Jesus. Jesus, lembra-te de mim no teu reino. Jesus fala o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Aí você fala assim, mas ele não pediu perdão. Como é que ele foi salvo? Ou então, né, os mais eruditos, mais tradicionais. Mas ele não foi batizado? Gente, Jesus olhou ali só o intento do coração dele. a palavra é simples. A gente não precisa querer colocar coisa nossa aqui. Aí o cara foi salvo. Aí tem muita gente, porque ele... Não, o cara foi salvo. Mas já pequei, já fiz isso. Pede Já perdão. me sujei tanto. Pede perdão, Deus lava suas vestes e ela vai ficar alva como a neve novamente. Hoje, o engraçado é que hoje à tarde nós, antes de virmos pra cá, eu e a Xane, a gente tava conversando, né, bem sobre pregar a palavra, e a gente tava com medo de dar uma palavra muito dura, de magoar as pessoas, porque a vida não é fácil. Aí a gente vem, traz uma palavra de dificuldade, uma palavra... Não, Jesus, ele é amor, ele ama todos. É claro que ele não ama o pecado, mas ele ama todos. E a palavra hoje, além de tudo que nós temos falado, é uma palavra de esperança. Uma palavra que ainda dá tempo. Sim. Se você está respirando, ainda dá tempo de você voltar, se você pecou. Ou se você não conhece a palavra, se você nunca conheceu a palavra, ainda dá tempo ainda. A partir do momento que você está respirando, ainda dá tempo ainda de você voltar, você que se perdeu, ou você que ainda não conhece. Jesus, ele é fiel, ele te perdoa, ele te lava, ele te purifica. Assim como ele fez com todos nós, ele fará com todos aqueles que estão sujos, com todos aqueles que estão perdidos, com todos aqueles que estão achando nesse momento que não tem mais jeito. Ainda tem mais jeito, né, meu bem? Sim, sempre tem. Então vamos continuar lá, o versículo 5. Por meio dele, recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome, ou seja, de pregar. O Espírito Santo está em nós, e por meio da graça e autoridade que ele nos concedeu. Aí ficam atentos, a graça e a autoridade não vem de mim, não vem do que eu estudo, não vem do que eu faço ou daquilo que eu deixo de fazer. Vem por meio do Espírito Santo. A graça e a autoridade vem por meio do Santo Espírito de Deus. Para que essa graça e essa autoridade? É para você julgar os irmãos? Para você falar mal de igreja? Não. Para você, olha lá embaixo, e chamar os gentios em toda parte a crer nele. Então, para que nós temos a graça e a autoridade do Senhor Jesus Cristo em nós, através do Espírito Santo? Para levar as boas novas para aqueles que não conhecem, a pregoar a palavra de Deus, a ministrar louvor, a ministrar cura, a ministrar libertação, a ministrar a palavra do Senhor. É para isso que você tem o Espírito Santo. Eu vejo muitas pessoas querendo falar em línguas. Tá, mas para que você quer falar em línguas? Você quer falar em línguas só para falar em línguas? Não. Você tem que querer os dons do Espírito, querer o Espírito Santo com você, para ele te ajudar, para ele trazer graça para você, para ele trazer autoridade para você, mas para você ficar em casa? É óbvio que não. É para você sair, pregar o evangelho. Tudo, claro, com discernimento. Você tem que fazer tudo com discernimento do Espírito Santo. Porque se você tem a autoridade e você tem a graça, significa que você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você não fica em casa. Você não fica só em casa. Você ministra a palavra. E o que é ministrar a palavra? O que é pregar a palavra? É você muitas vezes falar para uma pessoa, calma, está numa situação ruim. Muitas vezes você está numa fila de banco, você pega, as pessoas começam a reclamar, você fala, não, calma. Deus ele vai abençoar o caixa ali, que vai dar tudo certo, e logo, nós seremos atendidos. Então isso é a graça, isso é o amor, isso é a paciência. E se você tem o Espírito Santo, se você tem... E se você tem, nós estamos colocando esse se ainda, se você tem todos aqueles frutos lá de Gálatas 5. Todos os frutos do Espírito estão com você. Mas se você nesse momento parar falando, mas os frutos do Espírito eu tenho, se você não conhece, ele lê depois. Mas se você conhece e se analisa e vê que está faltando, o que você tem que fazer? E tem que pensar também que não é por causa que, eu não oro em língua e eu não tenho Espírito Santo. Gente, não é isso. Pessoas que pode não orar em língua, mas ele pode profetizar uma cura na vida do irmão e orar, essa pessoa ser curada, ser liberta. Então fique em paz,
porque é uma construção, lembra sempre disso. O projeto de Deus na sua vida é uma construção. Não se desespere, não vá pela força dos seus próprios braços, vai na oração, vai no jejum, vai com a palavra de Deus, que essas coisas, com o tempo, elas vão se ajeitando dentro de você, e pode ter certeza que todo o fruto do Espírito Santo vai ser lançado dentro de você, e você vai conseguir fazer essa obra. Amém. Vamos lá, continuando lá. Versículo 6. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Detalhe, tira Roma e coloca o nome da sua cidade, o seu estado. Vamos lá? Nós estamos aqui agora em Rondonópolis. Agora é 4:25. Escrevo a todos vocês que estão em Rondonópolis, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Você que é de Rondonópolis, você é chamado por Deus. Você é amado por Deus. Você é escolhido dele para ser povo dele. Então você que está no momento agora achando que é um Zé Ninguém, que a vida acabou para você, lembre-se disso. Você é chamado por Deus. Você é um povo santo dele. Você é um povo escolhido por Deus. Isso é verdade, né? Continuando. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Rondonópolis que está nos ouvindo agora, Goiás, os irmãos de Goiás, de Ribeirão Preto, São Paulo, Campo Grande, todo o nosso Brasil aí, ó. E o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Você que está triste agora, você que está ansioso, você que está com depressão, receba a paz de Deus. Receba a graça do Senhor. Versículo 8. Antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo mundo. Eita glória! Olha que forte esse versículo 8 aqui. Até empolguei aqui. Final do versículo 8, a parte C lá do versículo. Pois sua fé nele é comentada em todo mundo. O que nós temos lá no versículo 7? Escreva a todos vocês que estão em Rondonópolis. Aí você pega, volta para o 8. Antes de tudo, lá no final do versículo 8. Pois sua fé nele é comentada em todo mundo. O que significa isso, Ramon? Eu não estou me entendendo nada, calma. Nós vamos clarear as ideias, né, meu bem? As pessoas, elas estão olhando para vocês, estão comentando o quê? O teu bairro. Você agora, olha aqui, ó. O teu bairro. Olha para você, comenta o quê de você? Forte isso, hein? Forte, né, meu bem? A tua faculdade. Ah, mas minha faculdade é muito grande, não tem como as pessoas me conhecer. Beleza, vamos diminuir isso aí. A tua sala. Olha para você. Comenta o quê? Nossa, aquela fulana ali é uma fofoqueira. Não. Ela tem que comentar o que de você? Pois sua fé nele é comentada em todo mundo. As pessoas têm que olhar para nós. Lembra da Cartas? Começou a falar lá no versículo 1. As pessoas têm que olhar para nós e falar, puxa vida, eu quero ser igual fulano. Fulano é uma mulher de Deus. Fulano, ó. O pessoal mais tradicional, né? Falar tia do coque, né? Não é pejorativa. Nossa, eu quero ser igual aquela mulher. Nossa, ela quando ela abre a boca sai um som. É só você ler a Bíblia. Ah, mas você tem que se orgulhar. Ah, mas a gente não pode se orgulhar. Claro que a gente não pode se orgulhar. Mas se as pessoas estão comentando de você, você tem que parar e analisar. Você tem que ter uma fé inteligente. Tá? Mas as pessoas estão comentando coisas que desagradam a Deus. Isso tá certo ou tá errado? Olha, tá certo. As pessoas estão comentando coisas que estão desagradando a Deus e eu tô fazendo essas coisas. Então é só você olhar a Bíblia. Você tá vendo que você não precisa ficar se confessando para ninguém? Tá vendo que você não precisa ficar falando seus problemas para ninguém? É só você olhar na Bíblia. De novo, versículo 8, final do versículo 8. Pois sua fé nele é comentada em todo mundo. Então todo mundo vai comentar sobre a sua fé. Ah, mas eu tô vivendo uma vida errada. As pessoas vão comentar isso também. Bom, às vezes as pessoas acham que não, olha, ninguém tá sabendo. Gente, nada está oculto para Deus. E é triste porque o demônio, ele te ensina a fazer o que é errado, mas ele não te ensina a esconder. Às vezes você acha que tá tudo
tá tudo oculto ali, tá tudo por debaixo dos panos. Mas muitas pessoas já estão vendo e estão comentando. E quando você faz seu irmão comentar, que é a fofoca, né? Infelizmente é isso, que às vezes a pessoa fala, não tô fazendo uma fofoca, estou fazendo um leve comentário, mas é uma fofoca. Quando você faz seu irmão fazer isso, você também tá fazendo ele pecar. Então a gente tem que também tomar esse cuidado, né? E nada em oculto que não venha a ser revelado em Cristo Jesus. Tá? Então, se avalie. Nós gostamos muito dessa autoavaliação, eu e a Chayane, nós conversamos muito, tem hora que nós paramos para conversar assim, muitas vezes a gente até perde alguns compromissos que a gente conversa. Mas é uma autoavaliação. Nós, como cristãos, nós temos que fazer essa E a autoavaliação. gente erra também, né? Eu Lógico. erro muito, e nessas altas avaliações é muito bom, porque a gente vê o quão distante a gente ainda está de Deus, mesmo buscando todos os dias, orando todos os dias, lendo a palavra todos os dias. A gente vê que um dia, sem você ler a palavra direito, sem você estar vigiando, você já vê que você dá uma distanciada longa de Deus, aí você tem que caminhar tudo de novo. E é assim, é todo dia. Vai se renovando e se aproximando mais. É um caminhar, né? É um caminhar. Então, toma cuidado, vigia, ora, tá? Veja o que as pessoas, se você tá sabendo, estão chegando algum comentário sobre você. Se são comentários maus, se reavalie. Se são comentários bons, se reavalie ainda mais, que a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tá? Então, que nós possamos, que a nossa vida possa ser uma vida cheia de graça, cheia de paz, e que a nossa vida venha inspirar pessoas a buscarem a esse Deus. Porque, como a Chayane falou, nós erramos, e glória a Deus que nós erramos. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós temos erros. Se vocês conviverem um pouco com a gente, vocês vão ficar aterrorizados, porque nós erramos também. Né? E todo mundo erra, todo mundo tem pecado, todo mundo tem falha. Né? Mas nós buscamos não viver na prática. Você erra, mas você não vive na prática do pecado. O Deus a quem, versículo 9, o Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês. Isso aqui é Deus falando novamente naquela passagem que nós pregamos a última vez que nós tivemos aqui a oportunidade de você lembrar dos seus entes queridos, de você lembrar da tua comunidade, da tua igreja, do teu bairro, da tua faculdade, das pessoas que passaram na tua vida, das pessoas que tiveram influência na tua vida, tanto direta quanto indiretamente. Você sempre orar por essas pessoas, você sempre estar lembrando dessas pessoas, em que? Vai para o versículo 10. Em minhas orações. Olha que interessante, ó. Terminando o versículo 9, ele fala, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês. Como que eu me lembro das pessoas? É fazendo fofoca? É comentando sobre a vida? Não, orando. Você quer uma coisa que ajuda as pessoas distantes? O que você pode fazer para essas pessoas distantes? É orar. Olha lá, versículo 10. Em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, numa oportunidade de ir vê-los. Muda o contexto. Paulo estava pedindo oportunidade para ir vê-los. Muda o contexto. Uma oportunidade do quê? De ir ter convosco, estar com essas pessoas. Nós estamos caminhando para a reta final do ano. O ano não acabou, ainda tem muita coisa para acontecer ainda, e glória a Deus por isso. Mas já vai se programando. Aquele parente que faz muitos anos que você não vê. Tem pessoas que ficam anos sem ver os pais, sem ver os irmãos. E nós estamos falando irmãos de sangue mesmo. Sem ver a família. Procure ver essas pessoas. Não fica só orando, procure ver. Procure estar perto dessas pessoas. Principalmente vocês que são da fé, procurem estar perto das pessoas que propagam a mesma fé, que professam a mesma fé, porque aí você cai lá em Salmo 133, que nós vamos chegar lá, se der tempo ainda, né, meu bem? O tempo está corrido aqui, tá? Então, numa próxima oportunidade, nós podemos falar sobre essa questão de união, de estar perto um do outro, essa comunhão maravilhosa que é. Tá? E aí o versículo 11, nós não vamos conseguir terminar o capítulo 1. O tempo aqui é muito escasso, mas nós vamos, outra oportunidade nós continuaremos, se Deus nos permitir. Versículo 11. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Olha que interessante o 12, eu já explico os dois.
Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé. Olha que interessante. E eu quero encorajá-los na fé. Quando eu estiver com vocês em Roma, eu quero encorajá-los na fé. E também quero ser encorajado por sua fé. O que é isso? Unidade. A Igreja de Cristo, ela pode ter várias ramificações, mas a Igreja de Cristo tem que ser unida. Sempre. Você que é de um ministério, você pode conversar com outro irmão de outro ministério. Você que é do ministério A, pode conversar com o ministério Z. Você pode compartilhar momentos de alegria, mas compartilhar o quê? Eu tenho que estar com essa pessoa para fazer o quê? Eu tenho que estar com a minha comunidade da igreja para quê? Eu tenho que estar em comunhão com os meus irmãos para quê? Para ficar falando mal? Para ficar comentando da vida? Para falar mal de igreja? Não. Olha lá no versículo 12. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé. O que é a fé? O que aumenta a tua fé? O que gera a fé em você? A palavra. A palavra. A palavra fala. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então, quando você estiver em comunhão com seus irmãos, procure meditar na palavra. Procure falar da palavra. Eu e a Chayenne, graças a Deus por isso, nós comentamos muito, né, meu bem? A gente discute muito sobre essas questões, a gente procura ler, a gente procura trazer coisas, tanto que eu penso quanto que ela pensa, porque graças a Deus nós não pensamos iguais, nós pensamos diferente, tem coisas que um pensa assim, outro pensa assado, e muitas vezes pode ser um pensamento totalmente diferente, mas nós inclinamos esses pensamentos para o quê? Para a palavra, para ver se esses pensamentos estão de acordo com a palavra, se esses pensamentos estão na palavra. Parece que já está acabando o tempo já, né, meu bem? Tem bastante tempo aí, um pouquinho de tempo dá para terminar essa leitura e o contexto, né, para fechar, para o pessoal entender tudo, né? Mas é isso, porque quando você conversa a palavra com outro irmão, vocês vão discutindo e vão vendo o que é certo e o que é errado, porque às vezes a gente tem uma leitura meio rápida de um contexto e às vezes não entende esse contexto da forma que é, né? Então a gente, conversando com outro irmão que também entende, vai abrindo mais essa palavra, né? Porque igual o pastor Moacir fala, uma palavra pregada uma vez, na outra vez que ela for pregada, a mesma palavra já vai estar diferente. Porque o Espírito Santo, ele sempre vai dando uma revelação a mais em cima daquela palavra. Então, quando você se une com os irmãos, em comunhão, com o intuito do bem, de falar a palavra de Deus, e a palavra é revelada. E sempre vai ter um novo maná quentinho, uma palavra mais quentinha, nova, para você receber. Amém. Vamos lá, só terminar um pouco esse contexto, que na hora que faltar 5 minutos, meu bem, você me avisa que eu vou fechar. Deus acabou de tocar no meu coração aqui, eu vou dar só um insight final. Vai faltar uns 5 minutos. 13, versículo 13. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Eu e a Chayenne temos vivido muito esse versículo 13. E nós já vamos explicar por quê. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios, versículo 14. Pois sinto grande obrigação tanto para com os gregos como para os bárbaros, tanto para com os instruídos como os instruídos. Vamos de baixo para cima. 14. Paulo aqui ele fala que ele se sente obrigado, ele tem obrigações, não é que é obrigações escritas tal, não, mas ele se sente obrigado em ajudar pessoas, tanto da mesma fé, tanto pessoas que não estão na mesma fé, tanto pessoas gentios, tanto pobres quanto ricos, ou seja, a não ter discriminação. Você não pode discriminar as pessoas. Se a pessoa ela entra com uma roupa assada na tua igreja, se a pessoa ela entra assim, se ela é assada, se ela é isso, se é aquilo outro, a gente não pode ter discriminação. A palavra de Deus é fantástica. E agora do versículo 13. O versículo 13 fala sobre essa questão de planejamento. Eu e a Chayenne, é bem interessante, quando nós nos conhecemos, nós nos planejamos, arquitetamos várias coisas e o nosso planejamento era ter casado em abril. Nós não casamos em abril. Por quê? Porque não foi da vontade de Deus, como está escrito no versículo 13. Olha lá. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei, mas até agora fui impedido. Se você é guiado por Deus, mas você foi impedido no caso de Paulo, ele foi impedido de ir a Roma. Quem impediu a Paulo de ir a Roma? O Espírito Santo. Não era a hora.
Eu e a Chayane, o nosso planejamento era para casar em abril. Nós não casamos. Por quê? Porque não era a vontade de Deus. Não era aquele momento. É isso que nós falamos com um amigo da Chayane no sábado. Ela, se ela estiver participando da live, ela vai lembrar. Muitas vezes a gente quer as coisas agora, mas não é a vontade de Deus. Muitas vezes a gente não entende. E o ser humano, querendo ou não, nós somos do agora, né? Nós queremos as coisas para agora. Que é o que a gente falou no começo da ferida. Às vezes a ferida ainda não está cicatrizada, Deus ainda está limpando ela e a pessoa já quer que coloque um peso em cima daquela ferida. Ela não vai cicatrizar, vai abafar aquela ferida e ela só vai começar a corroer tudo por dentro. Não, primeiro tem que sarar tudo aquilo ali, limpar e aí as obras serem feitas por completo. Porque Deus não é homem, né? Para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Deus é tremendo. Versículo 15. Olha que interessante isso aqui, ó. Isso aqui não é frase motivacional, não. Isso aqui é a palavra, ó. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Tá acabando o tempo? Uhum. Tá acabando o tempo aqui. A Chayane tá apontando para mim. Dá 5 minutos e me avisa. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los. O que significa isso aqui? Paulo, ele tinha expectativa quando ia para Roma. Ele tinha expectativa para estar em união com os irmãos dele em Roma. E o que a gente quer falar para vocês agora, para tentar finalizar aqui agora? A Chayane tá me cobrando aqui. Quando você vai para a casa do Senhor, você tem que ter expectativa. Você tem que ter expectativa que o Senhor vai falar com você. Quando você vai para a casa do seu pastor, ou você vai ter comunhão com os seus irmãos da fé, você tem que criar expectativas que Deus vai falar naquele momento. Irmãos, nós estamos quase encerrando já essa live já. A Chayane já falou que já passou 5 minutos já. A gente tinha planejado muita coisa, Deus foi encaminhando para outros. Nós fizemos até um esboço aqui, não lemos quase nada do esboço, mas é de outras referências. Mas o que nós queremos deixar para vocês agora aqui, para fechar, e que vocês entendam isso, é que para vocês buscarem a Deus. Uma dica que eu dou para vocês, principalmente nessa geração que assiste muito culto na internet, para de assistir pregações, para de ouvir pastores, tenta aprender com Cristo. Ah, é errado assistir pregações, é errado ver pastores? Não. Mas tudo que você sabe, muitas vezes, não foi o que você aprendeu na palavra, lendo, meditando, poxa vida, o que fala aqui? Não. Foi vendo no culto, foi vendo pastor, foi assistindo pastores. Pega uma Bíblia, uma dica que eu dou para vocês. E eu fiz essa dica, eu cumpri essa dica, eu faço isso. Pega uma Bíblia, compra uma Bíblia nova e começa a ler ela. Começa a ler ela, versículo. Não compra a Bíblia comentada, a Bíblia disso, daquilo, não. Começa a aprender de Deus. Começa a aprender, olha, nossa, Elias no Monte Horebe, o que significa isso aqui? E levantou-se, pois, comeu e bebeu. O que significa isso, Deus? E começa a ler. Porque muitas vezes você começa a ler a palavra, você já tem tanta coisa de fora que você já trouxe, que impede o Espírito Santo de agir. Que é uma coisa que eu até comentei com a minha mãe. Eu falei, mãe, o pastor nos convidou para ministrar a palavra lá. Shane falou assim, fala para sua mãe orar. Minha mãe sempre ora por nós. Minha mãe falou assim, deixa Deus usar. Tá, deixa Deus te usar. Mas se eu já vim com o esboço tudo preparado aqui, tudo certinho, Deus ele vai me usar? Ele vai me usar. Mas eu estou deixando literalmente? Muitas vezes não. Eu estou colocando o Espírito Santo, Deus, numa gaiola. Deus, o Senhor vai fazer só isso aqui, ó. Só o Senhor só vai cantar como um passarinho. O resto aqui é eu. E tem que ser o contrário, né? Deus, ele tem que nos usar. Mas como é que ele vai te usar? Que a gente volta lá atrás, para a gente finalizar aqui. Como é que ele vai te usar se você já está cheio? Se esvazie de você e se enche de Deus. Pare de ouvir pregações. Se encha da palavra. Senta na sua casa, medita na palavra. Leia, leia, leia. Se Deus nos permitir, nós vamos voltar das próximas vezes. Nós vamos fazer só uma oração aqui para agradecer a todos. A Valdirene, que está na onde? Bahia. Está na Bahia. Tá. A Valdirene pediu oração, a Érica Lima pediu oração para questão de sentimental e saúde dela e do Carlos. Ela pediu também para o Samuel, que é para emprego, a Ana Clara, a Inaura, muita gente pedindo oração e vamos orar por essas pessoas e peço também que vocês orem por nós, porque já vão estar pegando a estrada, vamos para Cuiabá. Segunda-feira a rádio
vai estar com o pastor Moacir, nós não vamos estar aqui em Rondonópolis, mas que Deus continue usando essa rádio para que possa transmitir a paz, o amor a todos e cura e restauração. Tá bom? Vamos de oração? Amém, meu Deus. Vamos orar, pessoal, todos que estão na live. Senhor Deus e nosso Pai, meu Deus, nós entregamos este programa diante das tuas mãos, desta rádio, de todas as pessoas que têm trabalhado em prol do teu reino, ó Deus. Meu Deus, nós colocamos nas tuas mãos, em especial, todas as pessoas que participaram dessa live, todas as pessoas que pediram oração. Meu Deus, o Senhor conhece cada aflição, o Senhor conhece cada problema, o Senhor conhece cada dificuldade que essas pessoas têm passado. Ó Deus, venha, meu Deus, com a tua paz, venha com a tua graça, venha com a tua misericórdia e alcance essas pessoas. Meu Pai, nós cremos no poder da oração, meu Deus, porque a tua palavra diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Meu Deus, alcança essas pessoas, meu Deus, as pessoas que estão aqui em Rondonópolis, que estão em Ribeirão Preto, que estão em sítios, que estão, meu Deus, na Bahia, em Goiás. Meu Pai querido, todas as pessoas que ouvirem essa pregação, meu Pai querido, todas as pessoas que participaram dessa pregação, meu Deus, que participaram dessa live, direto ou indiretamente, todas as pessoas que têm orado por nós, que têm orado por essa rádio, meu Deus, venha alcançar todas essas pessoas, ó Deus, com o teu Espírito Santo. O Espírito Santo ajude cada pessoa, derrama a tua paz, derrama o teu bálsamo, derrama a tua alegria no coração dessas pessoas, dê força, dê ânimo para essas pessoas, ó Deus, dê o alimento espiritual, meu Pai, e para essas pessoas que estão necessitadas, dê o alimento físico, para as pessoas que estão precisando de emprego, meu Deus, abra as portas, ó Deus, para as pessoas que estão precisando de saúde, que elas venham entender que elas já são curadas, que essas pessoas possam determinar a cura, possam crer que já foram curadas pelas pisaduras do Senhor. Meu Deus, nós entregamos todos, te agradecemos, te louvamos, meu Pai, sabemos que tu és real em nossas vidas, tu és real em todas aquelas que têm participado desse programa e têm ouvido a nossa voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, Jesus. Agradeço a participação de todos, a paz do Senhor. E aí, fica com o próximo programa. Que Deus abençoe essa rádio. Amém. Abençoe a paz. todos, Deus. Desde o princípio, Deus Criador, bem antes